Rede social, Durso. Eu vou te dar uma situação hipotética só pra você entender o meu ponto. Imagina que eu estou sendo cancelado na internet. Estão me chamando de todos os istas e óbicos possíveis. Fascista. É, todos os óbicos e tudo ali. E por conta dessas supostas acusações, eu perco meu emprego, eu perco patrocinador. Como é que eu consigo reverter isso? Eu estou sendo acusado injustamente. Como é que eu consigo reverter isso na internet? Porque hoje a internet é meio livre pra você ter uma turma te chamando de tudo que é nome. É. E aí, às vezes, eles tiram de contexto as imagens, porque já tentaram cancelar a gente da linhagem de várias formas. Tira de contexto o que a gente tá falando e tentam empregar a gente, tentam fazer ver se cola, né? E vamos ver se esse cancelamento cola. Uhum. E se por acaso esse corte funcionasse e a gente começasse a ser cancelado injustamente, aí perde, sei lá, pode perder a monetização, perde canal, perde patrocinador. Como é que a gente conseguiria reverter isso? É muito difícil, porque você poderia tentar responsabilizar o autor, né? A pessoa que criou o corte e disponibilizou em primeiro lugar, mas quando isso viraliza em WhatsApp, que é criptografado, você vai ter uma dificuldade enorme em encontrar quem foi o autor, né? Que a primeira pessoa compartilhou. Então, na prática, eu advogo para um monte de celebridade e tal, que foram cancelados, estão sofrendo cancelamentos, e na prática a gente nunca corre atrás do cancelador, assim. É difícil. Tá errado, eu não defendo, né? Eu acho que tá errado, até porque você tá dando um exemplo muito concreto, né? Que não há dúvida sobre que é injusto. Mas, tirando os que passam muito do limite, poderiam sofrer uma ação de indenização e tal, o resto, fica meio dentro da seara da liberdade de expressão. No Brasil, a gente tem tanta dificuldade em reparar aqueles que foram injustiçados que até o cara ficou preso um tempão, tem dificuldade em receber. Então imagina um cara, piora a situação, né? Que cancelamento faz você perder patrocínio. Faz às vezes você perder monetização, às vezes a sua carreira e tal. Mas e o cara ficou preso? Ele perdeu a sua liberdade. Ficou 5 anos preso lá porque... Eu vou dar um caso concreto. Certo. Teve um reconhecimento de um autor. A mulher foi ao fórum e falou, foi ele ali, o número 4. Esse cara ficou preso 5 anos. Depois de 5 anos, os caras conseguiram uma prova nova lá, tá? Descobriram que era um cara parecido. Esse cara foi pra rua e foi absolvido. Acabou o caso dele, tá arquivado. Então, realmente, foi injusto. 5 anos na cadeia. Como que você repara esse cara? Aí o Estado vem, paga em precatório, que demora 20 anos pra ele receber, nunca mais ele vai ser reparado. E isso é um pouco do que acontece na vida real com o reflexo do que acontece na internet. Por quê? Porque a internet, ela tem o problema e a liberdade da criptografia, desses aplicativos que não são públicos. Então, se o cancelamento viesse no Insta, você saberia todo mundo que falou. Aí depois que você acabou, foi absolvido e viu quem falou, você poderia um por um. Principalmente, tem gente que sabe o que a gente faz? Vamos supor que celebridade adere. O cara tem muitos seguidores. Aí você vai em cima da celebridade. Você pega, às vezes vem um cara muito importante que fala, um político importante, alguém do judiciário importante se manifesta totalmente errado. Você vai depois procurar esse cara porque ele influenciou a massa. Endossou, né? Agora a massa você até poderia processar, mas às vezes a massa não tem nem dinheiro pra te pagar. Entendeu? Aí você fala, putz, perdi patrocínio. No fundo é um pouco de culpa até do patrocinador que recua. Vamos pegar um caso eu fui algumas vezes lá no Flow, vamos falar do Monark. O Monark errou, né? Eu acho que o Monark errou, acho que ele falou bobagem e tal, mas o Monark errou e no dia seguinte ele tava fora. Por que o Flow tinha que falir porque o Monark errou? Não acho que o Flow tinha que falir. Eu acho que o Monark tinha que ser responsabilizado pelo que fez, e foi. Respondeu o processo criminal, tá lá nos Estados Unidos refugiado, tá sofrendo até hoje as consequências. Mas o Flow sofreu com isso, como empresa, que no dia seguinte eles agiram como adulto, falaram, o Monark tá fora. Eles tiraram o Monark. Talvez, eu não tô nem julgando se eles acertaram ou não, mas eles tomaram uma medida naquele momento do cancelamento. E mesmo assim, fecharam no vermelho 1 ano. Todos os patrocinadores tiraram. Dirigente ligando lá, tira meu episódio, o cara que surfou. Tá certo. Eu vi o que aconteceu com o Monark, é um absurdo, né? Então, aí a gente vai chegar. É um absurdo. A gente vai chegar no final, que o que acontece com ele hoje, eu concordo com você, já falei no Pânico. Pra mim é uma censura muito grande, porque o Monark falou bobagem. Aí, por exemplo, vocês falam de desmonetização, o Igor me ligou, eu fiz uma reunião no Flow nessa época, o Igor falou, nós estamos há 7 meses desmonetizados. E eles perdendo, porra, a monetização do Flow é um canhão, né? Um caminhão. E eles, não é que eles... Olha que loucura. Eles perderam a monetização, né? Por meses, quase 1 ano, ou mais de ano, não lembro agora. Mas
O Monark fala bobagem num canal ao vivo. Aí vai o YouTube, desmonetiza 5 canais. Até o Vênus das meninas foi desmonetizado. Tinha nada a ver. Tava no guarda-chuva, falou. Teve um canal que era Flow News, que ainda não existia Flow News, que era um outro, que não era do Flow, foi desmonetizado. Olha que loucura. Tudo que tinha Flow, os caras desmonetizaram. Tá certo? Não tá, cara. Por quê? Porque a desmonetização é pela violação de um termo de uso. Pode ter havido violação de termo de uso, porque ele falou de nazismo e tal. Então, ok. Violou o termo de uso. Desmonetiza o canal do Flow. E o corte? O corte não, porque não existiu esse corte. Esse corte não foi pro ar. Aquilo foi no ao vivo que eles pegaram. Então, o canal de corte tem que manter monetizado. O outro tem que manter monetizado. O do Vênus, mesma coisa. O Flow Sport Clube foi desmonetizado. Não tinha nada a ver, falava de futebol. E aí eu fui lá ajudá-los, a gente fez reunião, depois fizemos o... Que é basicamente o que aconteceu com a Jovem Pan, né? Mais ou menos. Porque a Jovem Pan é um pouco mais complexo, porque interfere muito em questões políticas e comentaristas que todo dia estavam falando coisas lá que incomodam um e outro. Lá no Flow foi pontualmente uma bobagem do Monark e acabou. Ah, o Monark tinha falado outra bobagem há 1 ano atrás. Tudo bem, o cara tá todo dia no ar. Ele vai errar. E perdeu o emprego por isso. Agora, a desmonetização foi injusta. Então, eu chego no momento em que você tem que perceber que as condutas têm que ter uma reação e uma resposta justa. Aí você chega na história do Monark. A gente tá muitos anos depois, acho que 3 anos depois que aconteceu, 4 anos, e o Monark hoje tem uma decisão judicial, é que aí depois não tem a ver com isso, né? Porque aí ele vai começar a bater no ministro Alexandre de Moraes, e o ministro começa a canetar em cima dele, e hoje ele não pode ter canal nenhum no YouTube, nem pra falar de game. Ele não pode fazer live de moda. Isso é uma censura absurda. Porque eu até entenderia se ele não pudesse falar de política ou usar um canal pra reiterar crimes. Isso eu entendo. Falar, ó, você pode criticar, mas se atacar o cara pessoalmente é crime. Então não fale. Senão você vai ter o canal banido. Isso eu entendo. Agora falar, você nunca mais pode falar em nenhuma rede social, isso é uma censura absurda. E ele tá sofrendo isso. Então eu concordo que o Monark tá sendo censurado. Mas você não acha que esse problema, que é um negócio que eu presto muita atenção, ô Durso, da subjetividade? Beleza, o Monark falou um absurdo. Só que tem um monte... O que é um absurdo? Tem um monte de gente na internet falando um monte de absurdo. É verdade. O que só o absurdo do Monark vale? Pra mim, a interpretação, quando eu falou absurdo, eu sempre falo com base na lei. Sim. Não é minha opinião pessoal. Sim. E a base na lei é que se você hoje defender o nazismo publicamente é crime. Então, pra mim, ele falou bobagem. Como tem um monte de gente que, pra mim, comete crime. Sim. Só que, cara, aí vai depender, é isso aí que você fala, de muitas variáveis. E eu entendo até a sua pergunta no sentido de, inclusive, variáveis políticas. Sim. Mas eu acho que tá errado. Tem muitos canais. Eu acho que a liberdade da internet deixa a gente falar sobre essas anomalias, né? Mas ainda tem muita gente que tem um microfone e fala muita bobagem, mas que eu acho que uma hora cai. Mesmo sendo protegido pelo sistema, sabe? Eu acho que uma hora esse cara cai. O sistema muda muito. Basta ver a própria política em si. Pega como que estava... Vamos pegar 3 exemplos, tá? Vamos falar do Moro, do Lula e do Bolsonaro. Se a gente fala do Moro, o Moro ele tava embaixo, chegou no ápice, foi pra baixo de novo, brigou com o Bolsonaro, saiu do negócio, depois quase foi caçado, hoje tá... Então, a vida dele fez muito isso. Então, você vê como é. O Lula foi presidente e depois ficou preso, um tempasso, depois foi presidente de novo, cara, que loucura. O Bolsonaro, mesma coisa, agora tá com o inquérito lá do golpe e tal, tá sendo indiciado, tem chance de ser preso. Então, e eu acho que esses caras que estão com o microfone também vão passar por essas variáveis que uma hora ele vai estar por baixo. E quando ele estiver por baixo, o sistema vira igual virou pro Monark, por isso que você não pode aplaudir o sistema nunca. A lição da Lava Jato foi cuidado com os abusos. Porque quando você aplaude o abuso contra um lado, o abuso vira contra o outro lado. Se você tá no outro lado, ele vai te encontrar e alcançar. Essa foi a lição da Lava Jato. A mesma coisa na internet. Se você aplaudiu falando, o Monark tem que se ferrar, nunca mais pode falar, amanhã é você que não fala nunca mais. É isso aí. Né? Então você não pode aplaudir o sistema nunca. O sistema tem que sempre estar dentro da normalidade e da lei. Porque se você deixa as anomalias quando te interessa, que é o grande problema da sociedade é esse hoje. Quando tá atacando alguém que eu gosto, que eu não gosto, tá ótimo. Sim. Mas esse sistema vira contra o que você gosta também é contra você. Então eu acho que a gente precisa recolocar para que as coisas não sejam nunca aplaudidas pelas flexibilizações e pelos excessos. Mas enquanto isso acontece, eu acho que vai chegar o momento desses caras que o sistema vai virar contra eles também e eles vão perder a monetização, o canal, o corte, tudo. Esse cara hoje tá em alta, amanhã não vai estar, porque ele abusa.
Porque aí, tudo bem, o subjetivo do subjetivo sempre vai ser subjetivo. Vai depender da interpretação de um juiz, de alguém que tem o poder. Tá? Mas o abuso que a gente tá falando, o abuso de um lado que hoje passa pano, vamos falar, então vamos tentar pôr isso. Então a esquerda pode errar mais porque hoje a esquerda tá no governo federal. Mas amanhã não está. E aí esse cara que tá hoje na esquerda falando mais, esse cara amanhã pode se ferrar. Entendeu? Acho que essa é a minha interpretação e eu acho que acontece. Eu dei 2, 3 exemplos de pessoas, figuras distintas e acontece. Sim, o